Queria falar de Estevão. Estevão morreu apedrejado por causa da palavra de Deus, porque era um cristão, foi um dos primeiros mártires da igreja primitiva. Atos capítulo 7, versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Esse homem que foi apedrejado até a morte tinha tanto da presença de Deus no seu coração que até no momento da morte ele ora, ele intercede por aqueles que estavam apedrejando. No versículo 60, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, morreu apedrejado, mas em nenhum momento nessa situação teve ódio, teve rancor. Ele ora, ele intercede por aqueles que estavam apedrejando. Era um homem cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Era um homem que causou revolta justamente por causa disso, porque tinha muito da presença de Deus. Vamos ver quem era esse homem? Estevão era um diácono. Diácono foi eleito, foi escolhido para servir às mesas. A palavra diácono significa aquele que serve, para atender às necessidades, o trabalho social da igreja. Era esse o trabalho de Estevão. Sabe, um dos motivos que o levaram a ser apedrejado era que ele incomodava. Ele era um eleito para servir. Mesmo assim, ele fazia grandes sinais e prodígios. Era um homem cheio do Espírito Santo, eloquente na palavra. Veja no verso 9 e 10 do capítulo 6 de Atos ainda, levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Tem uma tradução que traz esse espírito em letra maiúscula e vírgula, significando que o que ele falava era o Espírito Santo que falava através dele. Eu gosto dessa tradução que traz espírito em letra minúscula e sem vírgula, porque o resultado é o mesmo. Só que aqui está ressaltando, né, a característica pessoal de Estevão, a destreza pessoal que Estevão procurava ter e tinha na palavra de Deus. Lógico que era a consequência da presença do Espírito Santo nele, mas isso não invalida a sua destreza pessoal. Em Atos capítulo 18, versículo 24, fala de um cidadão que eu gosto muito. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Poder. As pessoas lutam pelo poder. As pessoas brigam pelo poder. As pessoas desejam poder. Né? E nós vemos isso na política, no trabalho, na escola, dentro das igrejas. Poder. Né? Isso vem desde o Éden, o desejo pelo poder. Eu pouco ou nada me lembro de pessoas que anseiam pelo poder da palavra. Aqui falando sobre esse cidadão que eu pouco sei dele, mas muito já admiro de Apolo, porque diz o texto que era um homem poderoso nas Escrituras, conhecia as Escrituras, se alimentava da palavra de Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, ele enfatiza muito essa busca pelo conhecimento, pela palavra de Deus. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 9, Paulo diz assim: também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e percepção, para aprovardes as coisas excelentes. Em outra tradução diz, também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, em toda percepção, para poder ter discernimento das coisas que agradam a Deus. E em Colossenses, também no capítulo 1, também no versículo 9, por esta razão, Paulo dizendo: também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria, em todo entendimento espiritual, a fim, com o objetivo de viverdes de modo digno. Então Paulo está dizendo que você vai viver de modo digno do Senhor.
para o seu agrado, para o agrado de Deus, havendo pleno conhecimento, pleno entendimento. Paulo está dizendo que você vai ter discernimento da vontade de Deus quando houver conhecimento, quando houver entendimento. Segundo Timóteo, capítulo 2, esse você conhece bem, versículo 15, tudo é Paulo falando. Veja a importância que Paulo dá ao conhecimento, à busca do conhecimento. E era um homem muito sábio, muito estudado. Versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem, que sabe lidar com ela, que sabe o que ela diz, que sabe o que ela quer dizer, que sabe estudar, procurar nela. Em Atos capítulo 17, Paulo foi a Bereia, foi pregar a palavra para os judeus que estavam em Bereia. E diz sobre eles, no versículo 11, capítulo 17 de Atos, ora, estes judeus de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Paulo, inteligente, estudado, proeminente, líder, poderia dizer aqui, como muitos líderes dizem hoje, está duvidando da minha palavra? Sou eu quem estou falando? Não, Paulo elogia, Paulo incentiva o crescimento na palavra de Deus, o conhecimento na palavra de Deus. Eu quero incentivar você a desejar esse poder que Atos fala de Apolo, um homem poderoso nas Escrituras. Estevão fala ao sumo sacerdote e a todo o sinédrio. Ele fala com ousadia, porque ele tinha poder na palavra de Deus, tinha conhecimento na palavra de Deus. Em Atos capítulo 7, versículo 54, ouvindo eles isto, o sinédrio, o sumo sacerdote, ouvindo a palavra de Estevão, a sua proeminência na palavra, o seu poder na palavra, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Rangiam os dentes. E quem era aquele homem que atendia às necessidades sociais, atendia às mesas, levava a cesta básica para as viúvas? Quem era aquele homem que tinha tanto poder nas Escrituras, na palavra? Isso levantou a ira daqueles que sonham com poder como um todo sempre, Levantou a ira do sumo sacerdote, daquelas pessoas que frequentavam, que faziam parte do sinédrio. Quem é esse cara? Quem é esse indivíduo, esse serviçal que sabe mais do que nós? Mas a diferença é que Estevão tinha a intimidade com o Espírito Santo. A sede que Estevão tinha não era de poder, era da palavra de Deus. A sede que Estevão tinha não era de poder, era de conhecimento da palavra de Deus. A sede que Estevão tinha não era de poder, era de intimidade com a palavra de Deus. A sede que Estevão tinha não era de poder, era de fazer a vontade de Deus, era de ter discernimento das coisas que agradariam a Deus. Isso fez daquele serviçal um homem cheio do Espírito Santo, que fazia prodígios e grandes sinais. Isso levantou a ira daqueles homens. Que você deseje esse poder, não aquele outro, não o que o mundo oferece, mas esse poder que Apolo tinha, poderoso nas Escrituras. Segundo Pedro, capítulo 3, no versículo 18, Pedro encerra as suas cartas. Antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Foi o que o apóstolo Pedro deixou no fim das suas cartas e foi uma grande característica de Estevão, homem poderoso na palavra de Deus. Que você deseje esse poder, que você cresça nesse poder, que você seja então abençoado pelo Senhor na palavra de Deus. Um grande abraço e fique em paz.